A resolução de um exercício de geometria. Portanto, aqui no exercício 2 diz o seguinte: considere no referencial ortonormado ao XYZ o cubo ABCDFGH, representado na figura 1. Sabe-se que a face ABCD está contida no plano YOZ, os pontos C e D pertencem aos eixos coordenados ao Y e ao Z, respectivamente. O ponto A tem cota 4 e a mesma ordenada de C. Pronto. E o plano ADE é definido pela equação y menos d mais 2 igual a 0. Determina uma equação do plano BGH. Ora bem, para determinar uma equação do plano BGH, primeiro tem que saber como é a expressão de um plano. Portanto, a expressão de uma equação de um plano é AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Pronto. Em que necessito inicialmente logo de um vetor normal a esse plano, portanto será o meu vetor normal que terá as coordenadas do A, do B e do C, respectivamente, e de um ponto. Ok, vetor normal, vamos começar pelo vetor normal. Ora bem, nós sabemos que temos este plano aqui, a equação do plano ADE, e este plano ADE, se vocês repararem, ele é paralelo ao plano BGH. Então, ao ser paralelo ao plano BGH, então a equação, o vetor normal do plano ADE vai ser o mesmo, pode ser o mesmo do plano BGH. Então vamos aproveitar o vetor normal do plano ADE, portanto, que vai ter de coordenadas. Ora bem, basta olhar aqui para a nossa equação do plano ADE, que é y menos z mais 2 igual a 0. Então concluímos facilmente que as coordenadas do nosso vetor normal vai ser 0, o 1 e o menos 1. Ora bem, agora venho aqui à minha equação do plano e vou substituir o meu A, o meu B e o meu C por estes pontos do meu vetor normal. Então vou ficar aqui com 0x, portanto, mais y menos z mais d igual a 0. Agora, aqui, ora bem, ficaríamos aqui com y menos z mais d igual a 0. E o que iríamos obter aqui, agora, uma equação do plano. Mas falta-nos aqui o nosso d. E agora, como é que eu vou encontrar este ponto d? Com o recurso a um ponto do plano BGH. Ora bem, eu não tenho as coordenadas diretamente de nenhum ponto deste plano que aqui está. Então, como não tenho as coordenadas de nenhum ponto, então aquilo que eu tenho que fazer é tomar atenção aqui a este ponto que diz aqui, que é o ponto A, tem cota 4 e a mesma ordenada do ponto C. Ora bem, eu sei que as coordenadas do meu ponto C vão ser 0, y, 0, porque se encontra em cima do eixo das ordenadas. E o meu ponto A vai ter coordenadas, portanto, de 0, y e 4 de cota. E a partir daqui, se eu encontrar a minha ordenada do meu ponto A, automaticamente sei a ordenada do ponto C. E assim posso trocar no meu Y e no meu Z e descobrir o meu ponto D. Então, passa por aí a estratégia. E agora, como é que eu vou descobrir a ordenada do meu ponto A? Ora bem, vou recorrer à equação do meu plano. A equação do plano diz o seguinte, que era y menos z mais 2 igual a 0 e agora vou substituir aqui respectivamente. Então vamos ficar com y menos 4, que é o valor da minha cota, mais 2 igual a 0. Então verificamos facilmente que vamos ficar com y igual a 2. Então quer dizer que se o meu A vai ter coordenadas de 0, 2, 4, em que a ordenada passa a valer 2, então o meu C também vai ser 0, 2, 0. Pronto. Com as coordenadas do ponto C, como a gente já tínhamos referido anteriormente, agora vou substituir nas coordenadas, isto é, na minha ordenada e na minha cota, da minha equação do plano BGH. Então vamos ficar aqui com o seguinte, vamos ficar com 2 menos 0 mais D igual a 0. Ora bem, ficaríamos aqui com D igual a menos 2. Portanto, a partir daqui, agora já estou em condições de definir a equação do meu plano BGH. E ficaríamos com y menos z menos 2 igual a 0. Esta é a equação do meu plano BGH. Agora, passando para a próxima linha, a 2.2, teremos aqui uma questão em que diz o seguinte: seja P um ponto da cota não nula e sabe-se que P é o vértice de uma pirâmide regular de base ADEF de altura 3 raiz 2. Ora bem, determina as coordenadas de P. Pronto, como é que nós podemos determinar as coordenadas do P? Portanto, a estratégia vai passar por
encontrarmos um ponto médio nesta face aqui, passa a ser, que é a nossa base da nossa pirâmide regular, pronto, e vamos montar a partir deste ponto médio uma equação vetorial da reta que obrigatoriamente, sendo assim, vai passar pelo ponto P. Como é que nós sabemos que passa pelo ponto P? Como é uma pirâmide regular, então o ponto P vai coincidir exatamente com o ponto M. E ao coincidir com o ponto M, qualquer reta que seja perpendicular a este plano e passe no ponto M, obrigatoriamente vai ter que passar no ponto P. Pronto. E depois, a partir daí, definindo essa equação vetorial da reta, conseguimos retirar um ponto genérico e esse ponto genérico, fazendo a distância entre esse ponto genérico e o nosso ponto M, sabendo nós que a distância entre esses dois pontos será de 3 raiz 2, estaremos em condições de conseguir definir então esse ponto. Pronto. Então vamos lá ver como é que nós podemos passar a fazer isto. Assim mais simplesmente, teoricamente é sempre mais complicado de explicar. Portanto, agora aqui. Primeira coisa, passa por a gente encontrar o ponto médio desta parte que está aqui. E para encontrarmos o ponto médio precisávamos de dois pontos que traçassem aqui uma diagonal neste cubo. Ok, portanto, vamos fazer aqui para o ponto D e para o ponto F. Ponto D é esse que está aqui, encontramos aqui o ponto D em cima do eixo das cotas, portanto, quer dizer que o meu ponto D vai ter coordenadas, ora bem, 0, 0, Z, e esse ponto D, obviamente, vai pertencer ao plano ADE. Pronto, então, se pertence ao plano ADE, para eu descobrir a minha cota, então vou substituir os meus pontos no meu plano. Então vamos ficar com 0 menos z mais 2 igual a 0. Este 2 muda de membro, então ficaríamos aqui com menos z igual a menos 2 e iremos então obter uma expressão do género z igual a 2. Então quer dizer que o meu ponto D vai ter coordenadas 0, 0, 2. Agora, para descobrir ali o meu ponto F, portanto, vamos aqui à imagem, para descobrir o meu ponto F, então terei que descobrir aqui pelo menos algumas coordenadas, teremos aqui algumas coordenadas, alguma informação das coordenadas deles. Basta repararmos que temos aqui o nosso ponto A, mesmo aqui ao nosso lado, portanto, o ponto F em relação ao ponto A vai ter a mesma ordenada e a mesma cota. Então, se tem a mesma ordenada e a mesma cota, então aquilo que nós temos que fazer era o seguinte, que era, portanto, chegaríamos aqui, então quer dizer que o ponto F vai ter, ora bem, vai ser 2, 0, isto é, o x, a abscissa nós não sabemos a coordenada, portanto, peço desculpa, x, e agora, a ordenada vai ser 2, porque é a mesma ordenada do ponto A, e a cota também vai ser 4. Portanto, o que nós agora precisávamos de descobrir é a nossa abscissa. Ora bem, como é que nós podemos descobrir a abscissa? Se pensássemos em descobrir a abscissa através da equação do plano ADE, não conseguiríamos descobrir porque o plano ADE não tem aqui nenhuma abscissa. Então, a estratégia passa por nós descobrirmos, como estamos na presença aqui de um cubo, então a distância é entre dois pontos. Ora bem, eu conheço as coordenadas do meu ponto D, conheço as coordenadas do meu ponto C, então vou aproveitar isso e vou descobrir a distância entre D e C. E a distância entre D e C vai ser a distância entre o meu ponto A e o meu ponto F. Ponto A é esse que se encontra no plano Y ou Z. Então, logo, a distância entre A e Z vai ser igual exatamente à distância de D a C e essa distância vai ser o valor da minha abscissa do ponto F. Pronto. Sei que um pouco complicado, mas... Agora, o DC, portanto, fazer a distância de DC. Ora bem, chegávamos aqui, distância de DC, portanto, o ponto D, já sabemos, conhecemos as coordenadas, que era 0, 0, 2, ora bem, até tínhamos lá em cima. Ponto C tem coordenadas, portanto, 0, 2, 0. E agora, fazíamos aqui uma distância entre pontos. Ora bem, então ficaríamos aqui com 0 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 2 ao quadrado, mais 2 menos 0 ao quadrado. E isto iríamos obter aqui automaticamente logo, portanto, 0 menos 0 daria 0, 0 ao quadrado. 0 menos 2 daria menos 2 ao quadrado, daria 4.
e 2 ao quadrado daria também 4. Ora bem, então vou obter aqui raiz de 8. E raiz de 8 é o mesmo do que ter 2 raiz de 2. Pronto, então automaticamente, como a distância de D a C, como eu tinha dito anteriormente, era a mesma distância de A a F, e visto que o ponto A se encontrava no plano Y ou Z, então a distância de D a C será a abscissa logo automaticamente do meu ponto F. Portanto, o meu ponto F vai ter de 2 raiz de 2, 2 e 4. Pronto, agora, visto que agora, vindo aqui em cima para verificar aqui de novo aqui a figura geométrica, temos o meu ponto A o meu ponto A encontra-se aqui, está aqui, aliás, temos aqui o meu ponto D e temos aqui o meu ponto F. E se eu quiser encontrar o meu ponto médio entre o D e o F, então automaticamente vou ficar com o ponto médio desta face. E era isso que nós estávamos à procura há pouco. Pronto. Então, para encontrarmos o ponto médio, então eu vou fazer o seguinte. Portanto, eu conheço as coordenadas do meu ponto D, do meu ponto D, que tem coordenadas, portanto, 0, 0, 2, e o meu ponto F, que era 2 raiz de 2, 2, 4. Então, poria aqui, o ponto médio seria, portanto, 0 mais 2 raiz de 2 sobre 2, 0 mais 2 sobre 2, e depois seria 2 mais 4 sobre 2. Pronto. Agora, aqui 0 mais 2 raiz de 2 a dividir por 2 daria raiz de 2. Aqui daria 1, portanto 0 mais 2 a dividir por 2 daria 1. 2 mais 4 dá 6 dividido por 2, 3. Então quer dizer que o meu ponto médio tem coordenadas raiz de 2, 1, 3. Então, agora, seguindo a mesma ordem do que há pouco, então vou construir aqui uma equação vetorial da reta. A equação vetorial da reta que vai ser x, y e z. O meu ponto vai ser exatamente o ponto médio, que vai ser raiz de 2, o 1, o 3, mais k, e o meu vetor vai ser o vetor normal do plano ADE. Portanto, o vetor normal do plano ADE era 0, 1, menos 1, de k pertencente a R. Pronto. Então, a partir deste momento que eu tenho isto, agora a minha preocupação é encontrar um ponto genérico desta reta. E um ponto genérico desta reta encontrava-se colocando aqui esta equação vetorial da reta numa equação paramétrica, transformando-a numa equação paramétrica, isto é. Ficaríamos aqui com x igual a raiz de 2 apenas, porque aqui o k vai multiplicar por 0, y igual a 1 mais k, o z vamos ficar aqui com 3 menos k, e depois, vírgula, k pertencente a R, sempre necessário colocar. Então quer dizer que o meu ponto genérico da reta, pronto, vai ser um ponto que vai ter de coordenadas. Ora bem, raiz de 2, pronto, 1 mais k e 3 menos k. Pronto. Agora, a partir daqui, eu sei que a distância entre o meu ponto médio e este ponto genérico tem que ser 3 raiz de 2, que é basicamente a altura da nossa pirâmide regular. Ok? Pronto. Agora, então como é que eu vou fazer isto para descobrir quanto é que vai ser esse ponto? Ora bem, eu vou ter que fazer a distância entre pontos. Então, para fazer a distância entre pontos, entre o ponto M e o meu ponto P, portanto, poria, então, aqui raiz, e agora, ficaríamos aqui, ora bem, o nosso ponto M, temos aqui as coordenadas, que era raiz 2, 1 e 3, e o ponto P, raiz 2, 1 mais k e 3 menos k. Então, poríamos aqui, ora bem, raiz de 2 menos raiz de 2 ao quadrado, mais 1 menos, agora abrir parênteses aqui, cuidado, por causa que aquele menos vai influenciar os sinais, e depois, ali, ora bem, ficaríamos com isto, e agora aqui ficaríamos aqui com mais 3 menos, mesma coisa, é necessário abrir parênteses aqui também, portanto, k, agora aqui ao quadrado, fechávamos isto. Agora, o que é que nós iríamos obter aqui? Ora bem, raiz de 2 menos raiz de 2 dava 0 ao quadrado, daria 0. Agora aqui, este menos entraria cá dentro, portanto, 1 menos 1 daria 0, e este menos aqui para este k, ficaríamos aqui apenas com menos k ao quadrado. Aqui, mesma coisa, 3 menos 3, 0, menos com menos mais k, neste caso, ao quadrado. Ora bem, então iríamos obter aqui, portanto,
ficaríamos com menos k ao quadrado, daria k ao quadrado fica k ao quadrado, portanto ficaríamos com 2k ao quadrado. Ora bem, e sabíamos que este 2k ao quadrado era, portanto, era o resultado da distância entre M e P. E obrigatoriamente o nosso MP, portanto, valia 3 raiz de 2. Então eu agora posso no final dizer que raiz de 2k ao quadrado era igual a 3 raiz de 2. Pronto. Agora, para tirar estas raízes, tanto de um lado como do outro, eu levo este membro ao quadrado e vou elevar este membro também ao quadrado. Este quadrado corta com a raiz, ficaríamos aqui apenas com 2k ao quadrado. Aqui, cuidado, este quadrado pertence tanto ao 3 como pertence à raiz. Portanto, 3 ao quadrado daria 9 e este quadrado vai cortar também aqui com a raiz e ficaria a multiplicar isto aqui por 2. Portanto, iríamos obter aqui 2k ao quadrado igual a 18. Portanto, a partir daqui, este 2 está a multiplicar, passa a dividir e ficaríamos com k ao quadrado igual a 9. Então, agora iríamos obter aqui dois resultados. Ora bem, estes dois resultados esses que seriam, portanto, mais ou menos raiz de 9, em que ficaríamos aqui com k igual a menos 3 ou k igual a 3. Agora, vamos agarrar nestes dois valores, vamos aqui para este lado, e sabemos que, portanto, o nosso ponto genérico tinha coordenadas, portanto, raiz de 2 de 1 mais k de 3 menos k. Ora bem, e agora, sabíamos que podia ser, o k pode ser k menos 3 ou k igual a 3. Agora, se substituíssemos aqui o k por menos 3, ora bem, iríamos obter raiz de 2, portanto, 1 menos 3 daria menos 2, e 3 menos 3 daria 6. Pronto. Se o k valesse 3, então teríamos aqui raiz de 2, 1 mais 3 daria 4, e 3 menos 3 daria 0. Ora bem, inicialmente, logo aqui no início do exercício 2.2, ele diz-nos aqui que seja P um ponto de cota não nula. Então quer dizer que o k nunca poderia valer 3. Okay? Portanto, porquê? Porque a cota, aqui neste caso, é nula, e ele diz ali que uma das condições do ponto P é ter a cota não nula. Então quer dizer que o nosso ponto P vai ter coordenadas, portanto, a nossa resposta podia dizer que o nosso ponto P tem coordenadas de raiz de 2, menos 2, 6.